Posso e voto. Dia 26 de setembro, faça valer a sua vontade. Vamos eleger as câmaras municipais, as assembleias municipais e as assembleias de freguesia de todo o país. Se tem mais de 18 anos, é um direito seu decidir o futuro da sua autarquia para os próximos 4 anos. Nestas eleições autárquicas, se estiver em confinamento no concelho onde está recenseado, pode votar antecipadamente. Inscreva-se entre 16 e 19 de setembro e o seu voto será recolhido por um funcionário municipal a 21 ou 22 de setembro no local onde estiver. Informe-se em cne.pt. Saiba onde votar nestas eleições. Consulte o site ou envie um SMS gratuito. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições. Eleições autárquicas 2021 em Mira. Ciclo de debates na Rádio Mira. 3 de setembro, Assembleia de Freguesia de Mira. Sara Ribeiro, do Partido Chega. Nelson Reverendo, do Partido Socialista. Carlos Costa, do Partido Social Democrata. 6 de setembro, Assembleia de Freguesia da Praia de Mira. Francisco Reigota, do Partido Socialista. Sónia Alcaide, do Partido Social Democrata. 7 de setembro, Assembleia de Freguesia do Seixo, Nanete Coquim, da Coligação Democrática Unitária, Madalena Cadete, do Partido Socialista, Rui Pedro Rocha, do Partido Social Democrata. 8 de setembro, Assembleia Municipal, Augusto Miranda, do Partido Chega, Paulo Grego, do Partido Socialista, Nelson Maltês, do Partido Social Democrata. 10 de setembro, Câmara Municipal, Ana Jorge, da Coligação Democrática Unitária, Rogério Guimarães, do Partido Chega, Licínio Palhavá, do Partido Socialista, Raul Almeida, do Partido Social Democrata. Todos os debates serão início às 21 horas com transmissão em direto na Rádio Mira. Boa noite, Mira, bom dia ou boa tarde, conforme o local de onde nos esteja a escutar. O importante mesmo é que está na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Hoje damos continuidade ao ciclo de debates que teve início na passada quarta-feira, que a Rádio Mira está a promover para dar a conhecer as propostas dos candidatos às eleições autárquicas no concelho de Mira. Na corrida à presidência da Junta de Freguesia de Mira estão 4 pessoas, 3 candidatos e uma candidata. Rui Sarabando, pela CDU, Sara Ribeiro, pelo Chega, Nelson Reverendo, pelo Partido Socialista e Carlos Costa, pelo Partido Social Democrático. Rui Sarabando não está presente neste debate, tendo advertido, desde que o convite foi feito, por estar ausente do Conselho. Sara Ribeiro também não está presente pelo motivo de um imprevisto de última hora. Sendo assim, este é o segundo de 6 debates que vai meter frente a frente 2 dos 4 candidatos à presidência da Junta de Freguesia de Mira. Nelson Reverendo, pelo Partido Socialista, auxiliar de Ação Educativa, e Carlos Costa, pelo Partido Social Democrata, atual tesoureiro da Junta de Freguesia de Mira e delegado comercial com profissão. Vão dar a conhecer ao pormenor os projetos, as ideias e também, espero eu, soluções para os possíveis problemas que identificam na freguesia de Mira. Apenas uma nota informativa que os candidatos dispõem cada um de até 30 minutos neste debate e, se for necessário, mais alguns minutos para as alegações finais. Senhores candidatos, boa noite e obrigado por terem aceito o convite da Rádio Mira. Boa noite. Boa noite. A freguesia de Mira é a maior freguesia do concelho, com cerca de 63 km² de área. É gerida pelo PSD, que nas últimas eleições obteve 54,27% de votos, e o PS 33,23%, num total de cerca de 7.500 inscritos. O atual presidente da Junta de Freguesia de Mira, Artur Fresco, está fora da corrida eleitoral para a Assembleia de Freguesia de Mira por ter aceito o convite para fazer parte da lista do PSD para a Câmara Municipal.
A primeira questão é dirigida ao candidato Carlos Costa, do Partido Social Democrata, porque assim determinou o sorteio previamente feito. Carlos, antes de mais, boa noite mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade de estar presente neste debate, que com certeza irá defender as suas cores para as próximas eleições. A minha primeira questão é precisamente porque é que aceitou ser candidato a presidente da Junta de Freguesia de Mira. Pronto, antes de mais, quero agradecer, portanto, o convite à Rádio de Mira por nos convidar a podermos aqui esclarecer, portanto, alguns detalhes em relação às candidaturas aqui apresentadas. Em relação ao meu aceitar à candidatura do PSD para estas eleições, prende-se com o convite que me foi feito e naturalmente fiquei satisfeito por esse mesmo. E a questão em seguida, que sendo eu um elemento que já faço parte do Executivo há 8 anos, sinto-me, portanto, uma pessoa mais preparada porque conheço os problemas da freguesia. Com certeza, obrigado por esta primeira intervenção, e eu coloco a mesma questão para o candidato Nelson do Partido Socialista, mas antes de mais também quero agradecer aqui individualmente o facto de ter aceito o convite da Rádio Mira para estar aqui no dia de hoje. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os que nos ouvem lá em casa, todos os mirenses e fora de Mira, por esse mundo fora, porque efetivamente a Rádio Mira também é ouvida lá fora de fronteiras e sobretudo é um serviço público que nos está a fazer a todos os mirenses e a dar oportunidade a nós de esclarecermos aqui algumas questões e de apresentar para aquilo que viemos. Ora, eu sou candidato à Junta de Freguesia de Mira porque o Partido Socialista me convidou, como é óbvio, e sobretudo porque acho que tenho algo a dar a novo a esta freguesia. E quando digo que tenho algo a dar novo a esta freguesia, quero, sobretudo, apresentar mais pessoas como uma pessoa diferente, uma pessoa próxima e uma pessoa capaz de dialogar e capaz de ouvir. Que é aquilo que não tem acontecido na nossa freguesia pelo contacto que tenho tido com as pessoas neste momento que tenho andado pela rua. Aceitei também um pouco pelo aquilo que os mais velhos me ensinaram, pelo que pertencei sim ao associativismo, cresci a trabalhar no associativismo, a ter disponibilidade para a ajuda ao próximo, a resolver situações onde, por carolice, todos andávamos lá, e sobre isso, para passar também esta imagem a quem me ensinou isto, que foram os mais velhos, alguns infelizmente já cá não estão connosco, mas que me transmitiram isto, eu quero passar também para a freguesia. Quero, no fundo, agradecer aquilo que me ensinaram e retribuir aquilo que sou hoje. Com certeza, muito obrigado também por esta primeira intervenção. Como eu já referi, o Partido Social Democrata nas últimas eleições obteve 54,27% de votos e o Partido Socialista teve 33,23%. Nelson, como acha que vai conseguir dar a volta a estes resultados? Ora, dar a volta a estes resultados, sobretudo, é estar presente. Dizer às pessoas o que é que viemos, dizer aquilo que eu vi, aquilo que tenho dizer-lhes que é de conhecimento público. Tenho uma equipa abrangente em todas as aldeias, tenho gente representada em todas as aldeias, pessoas capazes, pessoas novas, dinâmicas, que têm provas dadas na sua vida ativa. Com a particularidade de ser gente que nunca teve encargos políticos, e com a particularidade de ter mais, ou que seja, à volta de 50% de mulheres na minha lista, que é uma guerra, chamamos-lhe assim, que os partidos têm há muito, trazer as mulheres para a política. Eu tive essa particularidade de conseguir, tenho a lista meio-meio, 50% mulheres, 50% homens, e tenho, sobretudo, gente nova. Gente com sangue na guerra, gente que quer fazer mais pela sua terra, gente que quer estar atenta pela sua terra, pessoas que querem fazer. Não é pôr aqui em causa a idade, mas a irreverência. Tenho uma equipa que é irreverente, que quer mais e que quer dar algo à sua terra. No fundo, dar algo em conjunto à sua freguesia. Com certeza. Carlos, confia que estes resultados se vão manter? Por aquilo que a gente tem debatido
e que temos andado próximo das populações, dá-me a entender que sim. Além de mais, pelos trabalhos efetuados pela freguesia de Mira, acho que está mais que evidente que nós não estamos assim tão distantes das povoações como, neste caso, portanto, acabei de ouvir. Temos mantido, digamos, uma equidade no tratamento, digamos, de todas as povoações da freguesia e, em primeiro lugar, então, vamos começar por esclarecer que a Junta de Freguesia tem na ordem dos 7.000 habitantes, são 17 povoações e, normalmente, temos a atenção em tratá-las pelo mesmo sentido. Naturalmente que temos que analisar aqui uma situação porque nós que estamos dentro da casa, a gente conhece, digamos, as realidades dela. E a realidade é que, em termos de pessoal, a Junta de Freguesia não tem o pessoal que gostaria de ter, porque trabalhar uma junta com uma área destas com 6 funcionários não é fácil. Portanto, nós normalmente, além da limpeza... Desculpa interromper, não há falta de pessoas que queiram trabalhar, pois não? Naturalmente não há falta de pessoas, mas a questão é que o orçamento que a Junta de Freguesia tem não se compadece para a aquisição dessas mesmas pessoas que nós necessitássemos. Temos, além disso, feito protocolos com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, onde temos algumas pessoas a trabalhar, sejam elas do Fundo de Desemprego ou POCs, e que isso nos tem dado alguma ajuda. Mas, na realidade, nos dias de hoje, já não se consegue encontrar as tais pessoas disponíveis para os serviços que nós queremos. Com certeza. Porque os trabalhos da Junta prendem-se, acima de tudo, com trabalhos de limpezas... Carlos, já lá iremos mais à frente, sim, porque a minha questão foi como é que portanto, se confia nos resultados, se vão manter estes resultados das últimas eleições. Foi essa a minha questão. Sim, eu confio nisso. Por esses motivos que... Por esses motivos e pelo trabalho realizado. Ok. Nelson, quer dizer alguma coisa em relação ao que o Carlos... Eu já estava a dizer que tinha outra pergunta aí para fazer a seguir. Eu queria falar aqui sobre a equidade, a igualdade, que estava a falar sobre o que tem dado às aldeias. Não, mas eu estou a falar em relação ao que o Carlos acabou de falar. Tem alguma coisa a reportar? Não. Não. Se esse assunto é para ser tratado mais à frente. Então já lá vamos. Carlos, quais são os projetos e as ideias que defende para convencer as pessoas a votarem na sua candidatura? Agora sim. Ora bem, então eu tenho várias propostas e uma delas, que é aquela que mais debatida é o saneamento e as condutas de água, que ainda temos, portanto, algumas condutas de fibrocimento, e naturalmente que isso é premente que seja, portanto, decidido. Mas naturalmente não é a Junta de Freguesia que vai fazer essas obras. Naturalmente que isso será da responsabilidade mais da Câmara Municipal, mas também para o conseguir necessita de fundos financeiros para o poder fazer. Estamos a falar de obras que envolvem milhares de euros. E portanto, só com grandes parcerias de outras empresas, outros grupos, é que é possível. Parcerias essas que não serão feitas com a Junta de Freguesia, mas sim com a Câmara, certo? Naturalmente que não são com a Junta de Freguesia, porque a Junta de Freguesia não tem orçamento para chegar a esse. É só para que os nossos ouvintes fiquem elucidados lá em casa. Okay. Logicamente, e o Carlos falou aí em pressionar, neste caso será a Câmara, quais são as formas que tem para pressionar? As formas que temos para pressionar é ir falando com a Câmara, para que não se esqueçam daquilo que nós nos prometemos. Quando se fala em falar, com certeza que não será uma conversa de café, não é? Naturalmente que não, está a ser nos seus sítios adequados. Exatamente, é isso que eu queria que elucidasse os nossos ouvintes, porque provavelmente eles, digo eu, não quero ofender ninguém, eles também não devem saber qual a forma que pressionam, se é oficialmente, se é oficiosamente, se é uma conversa por telefone, se é em reuniões. Normalmente é oficialmente, mas é nas assembleias que isso é debatido. Portanto, são apresentadas as questões e é aí que se faz, que se pressiona, o trabalho de casa, pressionar para que esses trabalhos sejam efetuados. Com certeza. Portanto, além do saneamento e condutas de água que o Carlos falou, com certeza que terá mais projetos e ideias que defende, não é? Além, uma das coisas que
já há algum tempo nós andamos com esse sonho. Uma delas é a sede, Junta Freguesia, que com parceria e há uma competência que foi delegada do próprio Estado às câmaras municipais e que, por sua vez, foi transferida para a Junta. Iniciámos as obras da Junta Freguesia, que já eram para iniciar há mais tempo, mas por motivos que, quando foram feitas as propostas para as empresas iniciarem, isso teve que ser revisto e, portanto, acabou por atrasar. E então é só para esclarecer que já iniciaram as obras da Junta Freguesia, que vai ficar com um espaço inovador, moderno, e pronto, a Junta Freguesia passa a ter um espaço digno para se fazerem as assembleias de freguesia e para receber as pessoas que possam necessitar daquela casa para algo que seja necessário. Portanto, também é uma das formas de convencer as pessoas a irem a votar em si no próximo dia 26. Outra, o turismo. A requalificação dos parques de merendas, neste caso falo de Calvela, Casal, Santo Tomé, Lagoa. Que também não é da competência da Junta. Neste caso, se estou errado. O que toca a obras de grande porte, sim. A manutenção já faz parte da Junta Freguesia. Pois, mas a manutenção não pode ser feita se as obras não estiverem lá feitas primeiro, não é? Mas para já temos que ir mantendo a manutenção do que está. Apesar de que estamos a falar de um ano muito atípico, em relação, portanto, vamos fazer as limpezas a todos os parques, arruamentos, todos esses espaços das povoações. Simplesmente este ano é um ano um pouco para esquecer, porque este ano, só quem não sabe o que é agricultura, ali estamos a falar de sementes que acabam por nascer da mesma forma como nascem nos terrenos de cada um. As próprias pessoas, quando fazem limpezas dos matos, queixam-se que têm que limpar, às vezes calha. Naturalmente que a Junta Freguesia, com o pessoal que tem, não tem possibilidade de estar todos os meses a passar nas povoações. Ok. Carlos, eu recordo que tem até 30 minutos, portanto, eu prometo voltarmos a esse assunto, mas entretanto, eu gostaria de colocar a mesma questão ao Nelson. Portanto, o Nelson, quais são os projetos e as ideias que defende para convencer as pessoas a votarem na sua candidatura? Ora bem, eu queria para a minha freguesia a recuperação dos recursos hídricos e, sobretudo, em parceria com a Câmara, que faz parte do meu programa, a questão das praias fluviais na minha freguesia. Temos condições para isso, não têm sido tratadas devidamente, mas iremos lá mais à frente, e é uma das minhas propostas. Queria editar semestralmente ou trimestralmente, seria depois de discutir com a minha equipa, uma calendarização dos dias de limpeza a cada aldeia. Sei que, como o Carlos Costa ele diz, que as pessoas, os trabalhadores da Junta são poucos, efetivamente são poucos. Nunca ninguém me ouviu dizer a mim que um presidente de Junta de Mira tenha feito um mau trabalho. Nunca ninguém me ouviram dizer isso, porque a freguesia efetivamente é grande. Agora, ouviu-me a dizer é que pode ser diferente, e diferente para melhor. E para melhorar isso, eu tenho na minha proposta alguns protocolos, ou uma tentativa de protocolos com associações. E essas associações é, sobretudo, incluir pessoas e preocupá-las com a sua aldeia, com a sua terra e com os seus espaços. E esses protocolos com associações que eu quero fazer, o tempo que devemos dar uns subsídios porque estamos diante de eleições ou porque fica bem, porque tenho lá um amigo, não. Quero estar presente, quero estar a discutir com as associações o que é que podemos fazer, de que forma é que podemos tratar esta situação. Porque eu penso que a inclusão de pessoas nesta parte nos vai ajudar a nós vamos ajudá-los a eles e, no fundo, vamos criar em conjunto uma freguesia melhor, a nível de limpeza. Penso que podemos ir por aí. Tem outra parte que me preocupa bastante e que eu queria fazer também em cooperação com os serviços sociais da Câmara, que era a identificação e mapeamento das pessoas idosas da nossa freguesia. Efetivamente são muitas. E fiquei um bocado desagradado, ou triste, digamos triste, onde encontrei uma senhora que não me vou esquecer dela, porque efetivamente vive sozinha, os filhos infelizmente tiveram que emigrar, e não tem capacidade de locomoção. Uma operação que lhe correu mal, não tem nada. E agora eu digo, se esta senhora, é um dos casos que eu vi,
tiver uma queda em casa, não se conseguir chegar ao telefone, algum serviço e a junta de freguesia que é tão próxima da população, vamos dizer que faz aqui o degrau entre o povo e os serviços camarários ou a Câmara, ou aquilo que é necessário, não seria de bom tom criar este mapeamento de idosos da nossa freguesia? Eu penso que sim. Penso que é uma das coisas que eu quero fazer também. O evento anual, quero criar um evento anual de gastronomia. Achei engraçadíssimo a ideia das favas já à moda gandaresa. Infelizmente não se pôde fazer, mas pensando nisto mais a sério, eu acho muito curto. Porque efetivamente temos muito mais na nossa Gândara para mostrar e na nossa zona e na nossa freguesia. Tenho pessoas, chefes de cozinha a tratar disso, fazer aqui um evento, o que eu quero é fazer aqui um evento central para depois o expandir para as associações locais. Cada aldeia há de ter um prato típico gandarês, há de ter alguém que o faz bem, e fazer o evento central para depois expandir para as associações, ou seja, dar atividade às associações e às pessoas da freguesia, okay? Incluí-las. E, sobretudo, o meu projeto vai bater quase todo inclusão de pessoas. Um projeto de pessoas para pessoas é sempre inclusão. Em traços gerais tinha aí mais coisas, mas sei que o tempo está a andar. Com certeza, teremos a oportunidade de lá voltar. Carlos, concorda com estas propostas do Nelson? É assim, cada um tem o seu programa, não é? Eu também tenho o meu. E como tal, vou apresentá-lo aqui, porque... Já lhe dei essa assim, oportunidade há bocadinho. Pois, mas a gente também tem tempo. A qualquer momento a gente entra. Então, vou agora aproveitar e vou então... Pelo menos a minha questão, já vou deixar falar sobre isso. A minha questão inicial é se tem alguma coisa a dizer em relação ao que o Nelson acabou de dizer. Que esteja contra, ou que esteja a favor, ou que diga que está bem, ou que diga que está mal. Não, então, não tenho por que estar a dizer que está mal. Eu tenho é que dizer aquilo que tenho e na realidade, em termos de associações... Concorda com o que realmente o Nelson acabou de falar agora, do que é necessário? No fundo, as propostas, ele acabou de dizer que acha que são necessárias. O Carlos também acha? Eu não estou a pôr em causa que algumas que ele disse que não sejam necessárias. Mas pode pôr em causa. Por acaso até coincidem com as que eu também tenho em projeto, não é? Ótimo, quero dizer que estão os dois a trabalhar bem em sintonia. Algumas, naturalmente, também não população. podíamos estar sempre fora delas, não é? Então, mas já agora se posso aqui alargar um pouquinho. Só um bocadinho, Carlos, porque eu tenho que colocar outra questão, então? Que é também colocar a questão ao Nelson, se concorda com o que o Carlos falou há pouquinho, que também apresentou um pouco das suas ideias de como é que vai convencer as pessoas a votar nele. Das medidas que o Carlos falou, eu penso que já falei também. Mas a minha questão é, pergunto-lhe se concorda, é a mesma questão que eu coloquei ao Carlos, se concorda ou se acha que está bem, que está no bom caminho, ou se acha que nem por isso. Algumas estão curtas, por isso é que eu disse que Pronto, a minha pergunta fundamental é mesmo essa. Acho que algumas estão curtas. Ok. Carlos, eu vou-te dar a palavra para apresentares o teu programa sem problema nenhum, só que quero seguir a linha aqui do raciocínio, porque pensei que o fosse fazer há pouquinho para convencer, não é? O que é que convence o povo? É exatamente apresentar as propostas que nós temos e as ideias que nós temos. Claro. Mas vou-lhe dar a oportunidade da mesma forma. E vou começar pelo Carlos, penso que não estou enganado. Qual é o verdadeiro, aquele que mais preocupa, o verdadeiro problema que identifica na freguesia de Mira? Há variadíssimos, mas há um que o deve preocupar mais. É assim, pois, como acabaste de dizer, há variadíssimos. Na realidade, há aqui algumas situações... Um que o preocupe mais. Vamos ser diretos. Neste momento, a segurança... uma das... Mas eu quero o que preocupa mais. Sim, a segurança penso que é uma das que me preocupa. Que propostas tem para resolver esse problema? A questão da segurança é, pelo menos, a sinalética ser toda alterada, porque desde os incêndios e da tempestade Leslie, uma grande parte da sinalização ficou destruída e não houve nessa altura e portanto, neste período, grandes hipóteses
de poder, digamos, substituir, não é? Portanto, daí a razão de eu neste momento estar a dizer que a parte da sinalética será uma delas. Ok. Nelson, eu coloco-lhe a mesma questão. Qual é o problema principal que identifica na freguesia de Mira? Eu sobre este assunto queria dizer ao Carlos que não entendo como é que o incêndio foi em 2017, as Leslie em 2018, estamos em 2021 e não alteraram a sinalização? Posso responder? Com certeza. Então é assim, é que além desse ainda temos mais 2 anos de Covid, que tudo isso, quer queiramos, quer não, impediu bastante de se poderem fazer esses trabalhos. Além de que essa sinalética não é aquisição da Junta de Freguesia, portanto a gente só tem a competência de as aplicar e daí a razão de, portanto, ainda não terem sido colocadas. E qual foi a pressão que fizeram aos ofícios que enviaram a quem de direito? Fizemos alguma pressão para eles poderem ter, só que também a quantidade que seria necessária para a altura. Fizeram pressão o quê? Em Assembleia Municipal? Não foi em Assembleia Municipal, era junto das pessoas, porque a gente ia buscá-los. Se eles lá estivessem, caso não havendo em armazém, teria que ser os serviços a pedirem-nos. Continuo a não perceber-se, é muito tempo. O Covid conclua-me o seu raciocínio em relação à minha questão também. Em relação à questão do Carlos, do Jorge. Eu tenho que dar um bom na Páscoa. Identifique o problema principal. O problema principal para mim, preocupa, sobretudo, é o ambiente. Solução? Solução é a Junta de Freguesia, por exemplo, nas descargas que estão na berra aí toda a gente nas balas, sei que não depende da Junta de Freguesia, mas a Junta de Freguesia pode, na sua freguesia, porque se calhar é das mais fustigadas em Mira, assumir o compromisso com as pessoas e avançar ao lado das pessoas, nem que seja para os tribunais. Temos que chamar alguém à responsabilidade do que está. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar da saúde das pessoas. Para mim é uma coisa muito séria, porque efetivamente é saúde pública. Aquilo que tem acontecido é saúde pública. E por que não, Junta de Freguesia, avançar ao lado do povo para uma situação de reclamação e chamar a responsabilidade de quem deve chamar? Com certeza. Eu continuo com o Nelson. Num dos seus folhetos, o Nelson afirma, e eu quando digo afirma, é porque afirma mesmo, que o atual presidente da Junta de Freguesia de Mira, em 90% das suas ações, apenas se direcionou para uma aldeia. Eu gostava... Uma aldeia. Ok. Eu só estou a ler o seu folheto, não é? Como tenho também aqui o folheto do PSD. Portanto, eu gostava que nos desvendasse a que aldeia se refere. É simples. Comigo... não quero começar antes pelo nome da aldeia, depois... Em assembleias, já lá vou. Em assembleias municipais, o Licínio Palhabã não vai ter uma tarefa fácil. Porque eu não lhe vou fazer as perguntas, ele enquanto Presidente de Câmara, porque vai ser Presidente de Câmara, eu vou ser uma voz incómoda. Não lhe vou fazer as perguntas que o Executivo quer. Não estou para fazer favores. Não está a responder à minha questão. Mas já lá vou. Eu chego lá. Isto só para dar a introdução porque é que escrevi isso. Porque nas assembleias que eu fui assistindo, e elas hoje são online, este Executivo apenas foi perguntando como é que estavam os trabalhos da rua Dr. João Cúcio, como é que estava o saneamento em Porto Mar, como é que estava o saneamento na rua de Casal Sobreiro, para quando era o que... Nunca ouvi a perguntar para quando o saneamento nas Cavadas, por exemplo. Nunca ouvi perguntar este Executivo na Assembleia Municipal para quando o saneamento na Cruzeira. Ok, e agora podemos ter o nome dessa aldeia? Sim, Porto Mar. Ok. Não, é só para desvendar. Porto Mar, está aqui, Sobreiro, portanto, por isso é que eu falei. Como escreve aqui uma aldeia, não é? Convém desmistificar também um pouco o nome da aldeia. Carlos, concorda com o que o Nelson acabou de dizer? Desta vez tenho que dizer que não. Tenho que dizer que não com isto. Para já há um princípio que nós temos que levar, que é o seguinte: tudo o que são, ou digamos, os critérios que foram feitos nas povoações e onde foram feitas o alcatroamento das ruas, foi em todas as povoações ou em ruas onde já havia o saneamento colocado.
E, portanto, não iriam estar a colocar alcatrão em zonas onde não existisse o saneamento. À exceção pontual de uma situação que foi no caso do Cabeço, na Rua da Fonte, que a estrada estava muito danificada e que ainda não sabia quando é que poderia lá, ou quando é que lá pode chegar o saneamento, e daí a razão de, entre um mal ou o outro, ao menos as pessoas terem a estrada digna para passar. Agora, todas as outras que foram alcatroadas, desde a Rua do Sential até ao Casal, o caso das ruas em Porto Mar, Casal Sobreiro, todas essas já tinham saneamento colocado. Portanto, não tinha cabimento nenhum estarem a alcatroar ruas onde já não tivesse águas e saneamento colocado. Portanto, mas alertar que não é a Junta de Freguesia que faz esses serviços. Quem faz esses serviços é a Câmara Municipal de Mira. Porque a Junta de Freguesia não tem alcatrão. As pessoas do Conselho, muitas das vezes, chegam à Junta de Freguesia a pedir-nos para ir pôr um alcatrão num buraco ou numa coisa qualquer. A gente não tem alcatrão, a gente só tem tubenã. Eu não falei em alcatrão, Carlos. Alcatroamentos? Foi a pergunta que este Executivo fez à Câmara Municipal. Eu, quando estou a dizer, eu não disse que a Junta de Freguesia ia alcatrão o que é que seja. Certo, mas quem foi? O que eu estou a dizer é que a preocupação deste Executivo, 90% das vezes, se calhar, foi direcionado sempre ao mesmo local da freguesia. A minha pergunta, se calhar não entendeste. A minha pergunta é porque não se perguntou pelas Cavadas, pela Ermida, pela Cojeira. Essa é que foi. Provavelmente foram feitos outros serviços. Eu sei perfeitamente que a Junta de Freguesia não tem alcatrão. A obrigação da Junta de Freguesia é pressionar para. Claro, e fê-lo. Pronto. E falo. Agora, as assembleias municipais hoje são públicas, é fácil, toda a gente tem acesso a elas, é ir lá e ver. Pronto, mas então, em relação às assembleias, posso falar, que estou à vontade nisso, é que nas assembleias de freguesia, não houve nenhuma que houvesse uma pessoa, fosse de que partido estivesse lá representado, dissesse que estava mal. Olha, todas aprovadas por unanimidade. Olha, estou a falar da Assembleia Municipal. Pronto, mas eu estou a falar, aqui neste caso, nós somos candidatos à Junta de Freguesia de Mira. Mas já estás a tratar de outro assunto, então? Não estou a tratar do outro. Aquilo que a gente tem que fazer como candidatos a uma Junta de Freguesia é pressionar o município. Nós não temos de estar aqui, neste momento, a debater assuntos de município. Eu não estou. Não, estamos. Ou estás. A gente tem que falar de assuntos que são da Junta. Exatamente. As nossas competências, o que é da nossa parte e o que não é. A partir disso só temos que fazer uma coisa. É pressionar. E aí, plenamente de acordo. É a nossa missão. Porque nós não temos hipótese nenhuma de chegar ali e dizer assim, nós queremos que vocês vão já fazer isto. Naturalmente que eles não podem ir fazer, mas pressionar claro, é bom. E é aí que eu estava a dizer. Pronto, e é nessa parte. É isso que eu estava a dizer. Aí estamos de acordo. É isso que eu estava a dizer. Mas isso é uma questão que é o município que tem que tratar que, na minha opinião, o fez bem porque tudo o que estava a ser feito já tinha saneamento e que também havia necessidade de ser feito. Ela tem que começar por algum lado. Primeiro, não tem por começar na minha rua ou por começar na tua ou de quem quer que seja. Tem que começar por algum lado. E então, há prioridades que quem está a tratar dessas situações do saneamento sabe aonde é que é. Porque temos a situação do fim de linha, que para algumas situações é mais fácil iniciar daí para a frente do que estarmos a trabalhar de uma base de início. Porque uma coisa é quando se inicia, algo muito bem começa, é para fazer todo este espaço. Faz-se. Agora, outra coisa é ir colar a uma zona onde já está feito algum saneamento. Esse é que é o problema. Eu entendo perfeitamente que todos nós queremos o melhor. E é a tua parte, é a minha, queremos o melhor para o concelho e para os mirenses. Aí, tudo de acordo. Agora, há coisas de que demoram anos a serem feitas. E esta é uma grande obra que na realidade é necessária. Todos nós, não há nenhuma candidatura que não fale no saneamento. Plenamente de acordo. Mas eu ainda falo mais, falo em água. Que se calhar é uma das situações que é mais importante. E a gente pensa que não. Porque o saneamento é uma coisa que é na realidade importante. Mas já nos outros tempos eram as fossas céticas que se utilizavam. Ainda hoje se usam muito. Mas a água, na minha opinião, acho que é o essencial da vida. E essa sim, estamos
a tentar modificar, e estou convencido que a Câmara Municipal, com a parceria que fez com a ABMG e com outras, que têm mais força para conseguirmos resolver essas grandes obras, que são o saneamento, as águas e outras que por aí venham. Isso é a minha opinião. Concorda, e aí, Nelson? sim, Concorda fazermos com pressão esta para que isso opinião do aconteça. Eu continuo. Essencialmente esta da ABMG, concorda? A da ABMG tínhamos aqui pano para mangas. Não é podíamos preciso, estar não é aqui. preciso. Agora, a ABMG, a Câmara há de tratar, isso não tem nada a ver Sim, com mas Junta de a minha Freguesia. pergunta não foi essa. Se concorda com o que o Carlos acabou de dizer sobre essa... Em algumas coisas, como não podia deixar de ser, porque quem quer o bem da freguesia tem que concordar em algumas coisas. Eu continuo a dizer é que estão a fugir aqui um bocado àquilo que eu vou voltar a repetir. A Junta de Freguesia não tem capacidade de razão para isso, eu sei, não é preciso repeti-lo. Agora, eu sei também é que este Executivo pressionou o Executivo camarário muito pouco em relação às outras aldeias. Esta é que é a minha questão. Não estamos aqui a divagar para o que é que seja. A verdade é esta, as assembleias são públicas e houve quem quer. Sobre essas propostas, o Carlos sabe a Lei 75. Sim. Pronto. Sabe da transferência de competências. Claro, sim. Pronto. O que é ótimo. Daí onde pede a equidade, onde pede a pressão, onde pede... como disse há bocado, a Junta de Freguesia não tem só limpezas, tem mais coisas. Pois tem. Tem mais coisas. Sim. Por isso é que eu perguntei. E essas coisas efetivamente não têm sido feitas. Como, por exemplo? E mesmo em limpezas, por exemplo, fontanários, Sim. como é que é possível uma coisa destas? Até mostra aqui já a Valeirinha. Como é que numa altura destas, e posso dizer que está assim há muito tempo, não é de há 2 anos, está a chamada Fonte da Presa, Sim. onde as pessoas lavavam a roupa. Está neste estado. Está neste estado. Está. A gente sabe que está. E não está, Já foi limpa várias vezes. Já foi Nos últimos 2 limpa. anos, não. Eu posso dizer que estas fotografias que tenho aqui Não, têm não. menos de Mas, 24 horas. todas. Nelson, desculpa lá. Agora, isto é uma das competências dos fontanários, mas posso mostrar mais. As fontes, efetivamente, a da Ermida, a que vai para a Corujeira, que também a tenho aqui, é uma coisa extraordinária também. Que é uma coisa extraordinária também que está aqui. Que é isto que temos aqui também. Isto é a fonte da Ermida. Bem conheces? Há quanto tempo é que tiraste essa foto? Esta foto foi hoje. Mas a fonte, Hoje. e isto vai um pouco ao encontro daquilo que eu acabei de falar há pouco. Limparam, assim, ok, deixa-me só terminar. A fonte da Calbela depois, já da Calbela foram lá limpar, acho que contrataram serviço, não sei se foram vocês, se foi a Câmara, também não sei. Uma vez que se mandou limpar, uma vez que é para limpar a Calbela e a fonte, que a fonte pertence à Junta de Freguesia, eu passei lá hoje, tenho aqui a foto. Passaram, não sei se foi o trator a destrocer, se foram contratadas pessoas para o efeito. Não sei quem é que de vós fiscaliza, mas podiam ter limpo a fonte, em condições. Passou o trator pelos muros e foram embora. O trator ou o destrutor manual, não foi trator, não faço ideia. Se foram pessoas, o que é que foi? É esta falta de brio que eu, por vezes, não concordo. Entendes-me? Sim. E que eu não quero comigo não vai acontecer, de certeza absoluta. Vou chamar a responsabilidade a quem de direito e vou estar perto. Nelson, deixa-me só interromper aí para aproveitar essa mesma tua questão no Carlos, que pertence, ou melhor, é o tesoureiro atual da Junta de Freguesia de Mira. Em relação ao que o Nelson acabou de dizer, existe alguma fiscalização, alguém destinado a fiscalizar esses espaços, como o Nelson acabou agora de Normalmente mostrar? somos nós que passamos. Agora, a realidade é uma. A gente quando começa, é que isto parece que é tudo assim muito fácil, mas não é. Parece fácil. Não é? Ou seja, de tempos em tempos, cabe à Junta de Isto é assim, Freguesia a alguém gente ir para tentar dar por uma exemplo, volta pelos locais, nas certo? Para ver como estão as limpezas, coisas. a gente começa hoje numa povoação e vamos imaginar, a povoação, por exemplo, de Porto Mar demora no mínimo 5 dias para ser feita. Quando entrarmos noutra povoação, demora mais 2 ou 3 dias.
Quando chegarmos à terceira, já a primeira está em condições, já está com erva para aí de quase de 1 metro de altura. Sim, e naturalmente que as pessoas, e por isso é que eu perguntei quando é que tu tiraste a fotografia, porque a gente também tem fotos logo após a limpeza delas. Porque a gente sabe que atrás disso vai sempre alguém que vai criticar, ou porque a fonte não está pintada, ou porque está... Pintámos-las todas, inclusive temos aqui casos que vandalizaram situações em que nós acabámos de colocar material, e vou falar num caso concreto, no Casal de Santo Tomé, no parque. Andámos a limpar tudo aquilo, chegámos lá e pensámos assim, bom, está a chegar uma altura de pessoas que vêm, portanto, para aqui fazer umas merendas e almoçar, temos ali as casas de banho, vamos ver o que é que está ali, chegámos lá, portanto, não havia as tampas, pronto, tinha lá aquilo tudo sujo, limpámos, metemos tampas novas, arranjámos tudo, tínhamos lá inclusivamente uma bomba manual, já arranjámos por 2 vezes, vão lá e roubam aquilo tudo, passado pouco tempo, eu até tenho aqui no telemóvel fotos, mas agora demorava um bocadinho de tempo à procura delas, Casal Santo Tomé, partiram lavatórios, sanitas, urinóis, eu digo assim, epá, isto é um bocado incrédulo, pintámos a fonte da Calvela toda, passado 3 ou 4 dias, passámos lá grafites. Quer dizer, quem diz nesta, diz em todas. E esse é que é o grande problema. Nessa que falaste aí na Valeirinha, limpámos-la toda e posso dizer, epá, não vamos, que aquela frequência que toda a gente gostaria. Porque não há hipótese. Eu costumo dizer, morcelas sem sangue ninguém as consegue fazer. Não é com 4 homens na rua, que se consegue fazer uma área como a Junta de Freguesia. Está fora de questão, venha quem vierem. Prometam aquilo que quiserem, mas na realidade só quem está em cima das coisas é que vê a dificuldade. Eu também pensava por isso é que que era tudo fácil, mas não é. Por isso é que eu te disse há bocado por isso é que eu disse há bocado que nenhum Presidente da Junta faz um mau trabalho de mira. Nunca me ouviram dizer isso. Correto, mas por outras palavras, não faz mau trabalho, mas são incompetentes porque não fiscalizam, porque o serviço não está feito. Porque olha, Carlos, é assim. Quer dizer, se não é de uma maneira, é da outra. Eu vou não é? dizer, ontem à tarde e hoje dei a volta à freguesia. Sim, mas isso é fácil. Carro, okay, tu fazes isso okay, com a vontade. Ok. E é para tirar fotografias só daquilo. Mostra-me aí uma foto com as coisas limpas. Tens a fonte das Cavadas, eu vou dizer quais são. Tens a fonte das Cavadas, que está limpa. Tens a fonte de Porto Mar, estás a ver? Que está limpa. Passaram lá. Que está limpa. Agora, mas passa lá daqui a 8 olha, mas eu vou dizer o seguinte. Tens a fonte das Cavadas limpa. Sim. Tens a fonte de Porto Mar limpa. Tens a fonte do Cabeça limpa, porque alguém chamou a atenção no porta a porta, e o resto. Alguém chamou a atenção. Estás enganado, aí desculpa lá. Aí estás enganado. E o resto, epá, eu não acredito, por exemplo, na Lentesqueira, que tenham ido à fonte. Essa fonte tem um problema grave. Essa fonte tem um problema grave. Posso dizer que mas resto, não é de agora. Olha, eu posso dizer que no resto, todas elas não estão limpas. Está bem. Todas. Algumas todas. Que já foram limpas, percebes? Já escreveram neste meio tempo. Já cresceram neste meio tempo. Isto é uma realidade. A mim só... Pronto. Agora, essa eu vou-te falar em relação à da Lentesqueira, porque é assim, eu por acaso até sou daquelas pessoas de que acompanho há 8 anos o Presidente Artur Fresco por iniciativa própria. Porque eu podia fazer aquilo que muitos elementos que fizeram parte da Junta de Freguesia, de que estavam lá, se eram tesoureiro, iam lá, assinavam cheques e vinham-se embora, e ponto final, eu não. Eu eu não perdi nada. Eu, aquilo que faço porque gosto. Carlos, desculpa é o meu espírito, é lógico e é o dever também. Temos que avançar um bocadinho, como bem o relógio, o tempo começa a ficar escasso. Como já falei do folheto do Nelson, também tenho aqui o folheto do Carlos, onde o Carlos diz que conhece bem a realidade da freguesia, eu não tenho dúvidas, por coisas que era preferível que não conhecesse, essencialmente, não é? Todos os lugares e também a sua carência. O que é que o Carlos tem a dizer, assim, muito resumidamente, sobre as carências? Portanto, não vamos falar de saneamento novamente. Não, vamos falar, por exemplo, uma coisa... referir de carências. Pronto, eu acho que, por exemplo, há uma coisa que todas as populações deviam ter, até mesmo pela tal questão de segurança que eu falei. Todas deviam ter passeio, mas para
para isso, lá está, tem que haver as outras infraestruturas primeiro. Naturalmente, que essa é a vontade de qualquer executivo de conseguir fazer isso. Mas para isso tem que haver o antes, quer dizer, nós não podemos querer ter um Porsche quando temos dinheiro para comprar um Fiat, quer dizer, isto é um bocado isto. Exato. Portanto, Exatamente isto que o Carlos diz. Conhecemos bem a realidade da nossa freguesia, todos os lugares e as suas carências. Pretendemos dar continuidade ao trabalho já iniciado, mas temos idealizados novos projetos, tendo como objetivo melhor qualidade de vida e mais progresso. Nestas que refere aqui, qual é a que acha que precisa de mais carência, conforme está aqui escrito? Melhor qualidade de vida, por exemplo? Melhor qualidade de vida, sim. Mas para haver a melhor qualidade de vida, pronto, nós também temos que fazer alguma coisa por ela, não é? E o ambiente, naturalmente, que é uma das coisas essenciais. Não haja dúvidas. É. Mas é uma questão de que já foi tratada, já inclusivamente houve reuniões com secretários de Estado onde estiveram todas as forças políticas, e falo na incubadora, para se tratar dessa situação. Mas o grande problema parte de há muitos anos, que quem permitiu que na altura em que foi feito a ligação para a Cimerria, se na altura tem pensado, quando Cantanhede ficou praticamente... Carlos, quando diz na altura, em que altura? Epá, estamos a falar talvez há uns 15 anos, 20 anos. Foi só quando... para ficar bem explícito. Pronto. Isso aconteceu porquê? Porque na altura era só Mira que estava a meter no sistema. Ora bem, meter num tubo, vamos imaginar, de 40, um sistema vindo com águas de Cantanhede, que, para bem, deviam ter uma rede só para eles, injetaram ali tudo, daí a razão de ficarmos entupidos e não fazerem aproveitamento, digamos, das estações de tratamento, como é o caso da Lagoa. Porque a própria IAPA é que permitiu que fosse feito um tubo para descarregar na bala. E eu pergunto assim, então quando é a própria autoridade portuguesa, a entidade portuguesa do ambiente, a permitir que se descarregue diretamente para lá, meus amigos, podemos se juntar todos, além de mais, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal estiveram em tribunal precisamente por causa disso. Portanto, não se pode dizer que não houve cuidados, que não houve pressão, houve, mas os valores estão muito mais altos. Portanto, há outros interesses. Então, quando o próprio Rebisco Pais está a injetar a água toda na rede, a própria Laticupe, que só a Laticupe sozinha produz a quantidade de água que o Conselho de Mira todo produz. Como é que é possível? Eles antes despejavam para as abadias. Agora, e só iremos ter aqui este problema resolvido quando eles fizerem a nova ETAR, que eles prometem, mas está a tardar, e aí poderemos sim... Quando diz eles prometem, está-se a referir a quem? O Estado. Em ir despejar, digamos, esses resíduos para a mata. Nelson, quer dizer, concorda? eles estão a aliviá-lo só, mais nada. Concorda, Nelson, com estas palavras do Carlos? Eu penso que há aí um acordo assinado com este Executivo Camarário já sobre esses resíduos que vêm de Cantanhede em 2015, mas agora tinha isso, mas não estou aqui a dar com isso, não interessa. Sobre o ambiente é óbvio que preocupa, é óbvio que a estação de tratamento neste momento é mais que necessária, já devia estar feita na minha opinião. Plenamente de acordo. Mas sobre o ambiente, eu queria saber o que é que Carlos Costa, como bombeiro, fez, qual foi a pressão que fez, porque mais uma vez temos que ter a noção que não temos capacidade como junta de freguesia para isso, mas qual foi a pressão que fez sobre o Executivo Camarário ou sobre algumas entidades para resolver o problema dos bombeiros? Deixem-me só Sim, fazer aí só por causa do ambiente. Deixem-me só fazer aí um reparo, que é o seguinte. Portanto, como sabem, tem 30 minutos ou até 30 minutos. Às minhas questões. Portanto, isto não é uma questão minha, não sei se querem que o tempo continue a contar ou não, porque senão o Carlos vai gastar o seu tempo todo, não é? Para mim é tranquilo. É só para... não sei onde é que estás a querer vir com essa dos bombeiros, que acho que não tem nada a vir, nada a vir para aqui. Quero saber como junta de freguesia, qual foi a pressão que foi feita, porque o telhado dos bombeiros é em fibrocimento. Como estavas preocupado agora há bocado e muito bem com as condutas,
As escolas já foram todas trocadas. As nossas escolas. Penso que neste momento no Conselho de Mira e na freguesia que está a totalidade trocado. E o que é um facto é que é uma coletividade, uma associação como é a dos bombeiros, continua com um telhado de fibrocimento. A mim preocupa-me. É assim. Só o de ambiente. E também andei a pesquisar nas assembleias municipais, nunca foi este assunto posto em nenhuma assembleia. Se calhar até nem é mesmo de colocar, digo eu. Se calhar até nem é, não é? Porque aquilo é uma entidade particular, não é pública. Sim, não é? Mas eu só estou admirado é que agora está tanta gente preocupada com isso. Não é uma questão de preocupação, é um dos levantamentos que eu andei a fazer. Sim. Só isso, porque aquilo é uma entidade privada, ok? É privada, mas a Câmara, não é mais nada, é privada. Mas a Câmara ainda agora lá pôs dinheiro, certo? Dá um subsídio como dá a qualquer outra. Mas pronto, ok. Agora, se me disseres assim, os bombeiros fazem parte da Proteção Civil, a Câmara Municipal é a entidade máxima no Conselho da Proteção Civil, estamos plenamente de acordo. Agora, eu digo assim, porque é que a Câmara não pega nos bombeiros? Porque aquilo é uma entidade particular, portanto não tem por que lá ir fazer mais nada. Porque houve na altura uma obra que lá foi feita, que foram as últimas garagens, e que isso foi através de um protocolo ou de um fundo comunitário, que isso impediu que durante X anos os bombeiros não podem, ou direções que lá entrarem não podem fazer nada disso. Portanto, aqui não tem por que entrar, na minha opinião, a Câmara. Ou quem diz a Câmara? Não, é só porque é uma instituição que a mim me diz muito, e a ti muito mais, como é óbvio. Claro. E preocupa-me, porque foi um dos levantamentos que eu fiz e fiquei admirado que não sabia, desconhecia. Pronto, mas fico na mesma satisfeito por essa preocupação, mas é uma das situações que não fazem parte da responsabilidade do município. Porque, como entidade particular. Pronto. Avançamos, meus senhores. Avançamos. Terminaram o vosso diálogozinho aí não, assim? Então isto é tranquilo. Ok. Eu vir-me para o Carlos, já não sei se seria o Carlos agora a próxima questão ou não, mas penso que sim. O que é que o distingue dos outros candidatos? Porque assim, nós estamos aqui num debate entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, mas não podemos esquecer que à corrida para as eleições estão mais duas pessoas, portanto está mais o Rui Sarabando da CDU e a Sara Ribeiro do Chega, que não estão presentes pelas razões que eu tive a oportunidade de dizer no início desta emissão. O que é que o distingue, Carlos, de todos estes candidatos? Olha, o que me distingue, acima de tudo, não é só a mim, é a equipa que me acompanha. Uma delas é isso. Tenho uma equipa que me acompanha e tenho um programa, portanto, enriquecedor, desde a educação, da cultura, desporto, a ação social, desenvolvimento económico, a sede de armazéns e administrativos, redes viárias e acessibilidades, urbanismo e ambiente, rotas dos moinhos, propostas também para praia fluvial em vários pontos das linhas de água e dos parques, digamos, de marendas, entre os quais temos próximo uma delas, não querendo fazer nas outras, porque todas elas têm condições para isso, tanto a Lagoa, Casal Santo Tomé, Calbela, e uma proposta também que penso que é aliciante, que era, além da rota dos moinhos, ativá-la, ser mais ativa, de forma a que pudesse haver um moinho permanente, para que quando houvesse algum visitante, pudesse ver como é que se transforma o milho no moinho de água. Essa era também uma proposta. A outra era a limpeza das balas, mantendo uma ou duas pessoas permanentes para fazer a limpeza e a recolha de jacintos e outras ervas aquáticas, assim como outros objetos
portanto, que estejam no leito da própria bala. E mais, tenho aqui mais alguma coisa. A criação de um posto de turismo, que eu penso que é muito importante no Conselho, essencialmente na sede, para que as pessoas vindas de fora tenham um local onde se possam dirigir para, saber de algo relacionado com gastronomia, cultura, várias situações. Penso que é interessante, porque as pessoas, antes de chegarem a outros locais, passam no centro da vila, portanto, e ele já existiu cá, não sei porque é que saiu de cá, ou do local onde ele estava, porque um palheirinho ficava muito característico e ficava, portanto, ali muito bem. Outra das situações que, nós vamos continuar a manter, que é a Feira das Velharias, e, se possível, que ela cresça mais. Temos também a situação da realização da amostra gastronómica, que, por acaso, nós até já tínhamos falado com as associações para podermos fazer esse tal festival, que era a primeira vez, e daí ele se desenvolver a uma dimensão maior, mas derivada ao Covid, tivemos que cancelar isso. Portanto, já havia, digamos, associações contratadas para esse fim e para fazerem isso. Temos também aqui uma situação, porque isto agora tem que ser um pouco mais rápido, um protocolo feito com a Sércia, com um elemento de deficiência, que fez um protocolo connosco e que está, portanto, a trabalhar para lá, na junta. Eu relembro que depois tem também a oportunidade para as alegações finais. Mas já agora, portanto, com a saída de 2 funcionários da freguesia para irem para a reforma, fizemos a integração de um tratorista e também integramos um elemento que também é portador de alguma deficiência. Mas tomaríamos nós que tivéssemos 20 destes igual a este, porque ele é daqueles trabalhadores que trabalha mais com a sua pequena deficiência do que muitos sem deficiência nenhuma. Com certeza. Antes de passar a palavra ao Nelson, eu quero só aqui enviar um grande abraço para quem nos está a seguir através da página oficial em radiomira.pt e também para quem nos está a seguir através do Facebook. E também posso dizer que os comentários e as perguntas que estão a colocar no Facebook, com certeza que qualquer um dos candidatos, depois, com calma, quando chegar a casa, se assim o entenderem, responderão por escrito também às mesmas questões dos nossos ouvintes. E desde já também agradeço pelo facto de estarem aí desse lado, porque vocês são, sem dúvida alguma, a razão de existência de qualquer rádio. Nelson, eu coloco-lhe a mesma questão. O que é que o distingue de todos os outros candidatos? Portanto, não é propriamente o que distingue do candidato Carlos Costa. Todos os 4. Ok. Eu só acho engraçado, só uma parte, o Carlos pertence ao último executivo, tem medidas que eu gosto, coincidem com as minhas, e elas não foram feitas nos anteriores, mas ok. O que é que me distingue dos outros candidatos? Sobretudo, que são palavras que eu pessoalmente gosto e que prezo, porque me ensinaram a ser assim, a frontalidade e a honestidade. E a honestidade, eu quando falo em honestidade, para que não me confusam, não estou a chamar de honesto a ninguém, nem nada assim. Quando falo em honestidade, é dizer a verdade às pessoas. E quando digo dizer a verdade às pessoas, é não sentir o que senti na lentisqueira, no Ramalheiro, em que houve promessas tanto do Executivo Camarário como do Executivo da Junta, em que cheguei lá e que o senhor disse que não queria exercer o seu dever cívico de voto, porque éramos todos iguais e que só íamos ali aos votos, e que há 4 anos prometeram-lhe um simples aqueduto porque a água efetivamente entra-lhe em casa, e que não foi feito. Quando falo em honestidade é isto, é ter a frontalidade de dizer que sim e que não às pessoas, não, no fundo, não lhe vender um sonho errado, vender um sonho verdadeiro, dizer ao que venho e não ter problema de assumir quando não sou capaz. Portanto, exatamente. Eu volto-me ali para o Carlos, mais um bocadinho,
embora estivesse à espera de uma resposta mais longa do Nelson em relação a este assunto. Portanto, é apenas por essas 2 ou 3 razões que se distingue de todos os outros. Sim, porque o trabalho efetivamente de uma junta de freguesia, eu penso que faltam aqui 2 candidatos, mas que não há de fugir muito aos nossos programas eleitorais. Penso eu, porque toda a gente se preocupa com a freguesia. Isto é honrar e cumprir as promessas que fazemos. É nesta honestidade que eu falo, que quero ter com as pessoas. E sobretudo ter a capacidade de ouvir as populações. Não ficar com o sentimento que como algumas pessoas me dizem, de abandono. Com certeza. Penso que já deram aí uma penteadela sobre o assunto que eu vou falar, porque isto é público. Quando eu digo é público, tem-se lido frequentemente nas redes sociais de que parece que tem havido um esquecimento das pessoas do sul da freguesia. Isto tem-se lido por aí, que para o sul da freguesia não há nada. Concorda, Carlos? Desculpa? Eu repito. Repete, beleza. Pelo que tenho lido nas redes sociais, sim. Sim. Quem lá vai, não é? Parece que tem havido um esquecimento das pessoas do sul da freguesia. E a minha pergunta é se concordas que essas pessoas se lamentam. É assim, no sul da freguesia temos feito lá muito trabalho. Só que mas, pronto, as pessoas, não é suficiente. Temos feito e continuo a dizer que os trabalhos da freguesia é sempre um trabalho que nunca acaba. Nunca acaba. Portanto, é aquilo que a gente costumamos dizer que é ingrato, mas é a realidade, nunca acaba. A gente começa e dá a volta e já está outra vez pronto. Portanto, já fizemos centenas de caminhos, em quilómetros, tem umas centenas largas de Estamos quilómetros. A falar do sul, da parte do sul, não é? Passagens, muita coisa. Pronto, naturalmente que as pessoas gostam cada vez mais e estão no direito de, sim senhor, de exigir, e nós estamos cá para isso. Agora, eu gosto de cumprir com aquilo que na realidade que prometo. Mas na realidade há alturas de que mesmo que a gente queira, às vezes não conseguimos. E não é o não ir ter com as pessoas, porque a gente recebe-as sempre. Agora, muitas das vezes não há mesmo possibilidade. Portanto, não tenho muito a dizer em relação a isso. Agora, achamos que fizemos um excelente trabalho e aquilo que a gente tem ouvido, e ainda não fomos de porta a porta a algumas povoações que o Nelson por acaso até acabou de falar, temos algumas pessoas que nos dizem, e tal, isto ou aquilo ou aquilo, tudo bem. Mas também tem outras que nos dizem, excelente, continue, vamos vencer. Pronto, há um pouco isto também, não é? Portanto, se calhar, ou somos nós que batemos no sítio errado, ou portanto, ou são os outros, não sei, pronto. Nelson, concorda, não digo agora, não pergunto se concorda com o Carlos, mas sim se concorda com as lamentações de algumas pessoas no que diz respeito a este assunto de esquecimento da parte sul. Concordo, porque eu tenho lá andado. Concordo. Na Ermida fiz mais de 1,5 km com um senhor que tem idade para ser meu pai. Depois passarmos à porta dele, onde ele me afirma um caminho que é da responsabilidade da Junta de Freguesia, que, desculpe o termo, mas estes gajos não passam aqui há alguns 3 anos. Eu nem quero acreditar nisso. Pois, eu também não sei. Eu nem quero acreditar nisso. Deixa-nos dizer onde é que é o caminho. Se calhar é algo que ele descobriu. Ok, ouvi o senhor com muita atenção. Chego ao Ramalheiro ou à Corujeira e os sentimentos são o mesmo. O Jorge, como jornalista, se quiser um dia, até posso ir consigo, ouvir as pessoas abertamente, que se calhar abrir-se mais fácil consigo do que comigo, sabendo que hoje sou candidato. Mas é uma realidade nua e crua das pessoas, e as pessoas, é uma questão de passarem por lá e ouvirem as lamentações das pessoas, porque efetivamente estão um bocado esquecidas. Portanto, concorda com elas? Sim. Depois de andar lá, depois de eles mostrarem algumas situações, algumas até, como o Carlos estava a falar há um bocado, em segurança, onde foram instalar umas máquinas bonitas ali às cavadas, mas não foram ao campo ver que estão balizas podres e que podem cair em cima de uma criança, de um campo que está aberto, que está maltratado. Nelson, teve a oportunidade de ver? Tive a oportunidade de ver. Reportou a alguém aquilo que viu? Não? Não, vi hoje. Foi hoje. Foi hoje umas 11h30, meio-dia.
eu volto a perguntar, reportou a alguém aquilo que viu, Ainda alguém não, competente? ainda não. Tem intenções de o fazer? Claro, como é óbvio. A população agradece, sem dúvida alguma. Como é óbvio. Mais alguma observação em relação a este assunto que queira continuar a gastar o seu tempo? Não vale a pena poupá-lo. Tranquilo. Não, porque aquilo teve uma vez a contar, estive a falar e estive a contar para o Carlos falou e estive a contar para ele, mas é tranquilo. Vai dar tudo ao mesmo Tivemos os dois a sinal. falar no mesmo cronómetro. Ninguém sai daqui Tranquilo. sem deixar de dizer o que tem para dizer. Isso é garantido. E eu até vou aqui assim falar de um bocadinho de outra coisa, que é do que não foi feito. Eu não vou falar do que não foi feito. Evidentemente não me compete a mim falar isso. Mas posso dizer que falar do que não foi feito é sempre muito fácil. Não se fez, não foi feito. É sempre muito fácil. Nelson, passo-lhe a bola a si e pergunto-lhe o que é que pode garantir aos mirenses se for eleito? O que é que posso garantir aos mirenses se for eleito? Muita dedicação e trabalho, sem dúvida. Quem me conhece sabe que sou assim, é essa a minha natureza. A dedicação ao próximo, a dedicação às causas. Posso-lhes prometer que a minha proximidade e capacidade de diálogo, porque a minha vida profissional também isso me ensinou, a minha capacidade de audição à população é grande. Algumas pessoas não conhecem, como é óbvio, mas quem me conhece sabe que eu sou assim. Sabem que eu que ouço, que tento ajudar e que tento resolver. A gestão de conflitos é outra parte que é da minha área, pelo meu trabalho, tanto na escola como a nível de seguros. Tive que fazer umas formações sobre isso. Sinto-me preparado para ouvir as pessoas, para resolver essas situações, nesses conflitos, para não deixar aquilo que aconteceu em alguns sítios. E lembro-me da Presa, porque é a minha terra, onde uns caminhos foram encurtados, onde o Carlos e este executivo tiveram conhecimento disso, que eu sei que tiveram, não tiveram coragem de falar com as pessoas. Eu vou ter, independentemente da hora, do local, da situação de vida, do que é que se chegarmos ao bom porto ou não, mas eu vou tentar resolvê-lo. É isso que as pessoas podem contar comigo. Com certeza. Já agora só... Eu vou dizer qual é o caminho. Foram encurtados ou cortados? Encurtados. Sabes qual é o caminho que eu estou a falar na Presa? Não, por acaso é não o caminho que vai para o Arieiro, quando chegar aos Carapelhos. Houve ali um encurtamento por um terreno, ok? Vocês não tiveram coragem de ir ter com as pessoas, ok? E é isso comigo que não vai acontecer. Comigo, que é a frontalidade e a honestidade que eu falo é mesmo essa. Mas não fomos nós que encordaram, além de mais, até fomos nós que inicialmente lá fomos arranjar aquilo e trancaram aquilo. No estás a perceber que... Eles foram lá trancar. Foram os próprios donos é que trancaram aquilo. E como está trancado. Aquilo está vedado. Aquilo foi vedado. O terreno, o caminho. E o caminho foi o caminho, tu sabes perfeitamente do que é que eu estou-me a afastar do microfone. Eu penso que estamos em sintonia. Ok. Agora, tiveram coragem de ter com a gente fomos lá e falámos com a senhora. A gente falámos com a senhora. E ela disse que era por ali. Que era um problema com o marido. Eu sei disso, pois. E vocês não tiveram coragem. Não, isso é um problema familiar. Não. O problema é do marido. O marido é que é o dono do terreno, é uma herança do marido. É uma história que eu conheço. Pronto. Vocês não tiveram coragem. Não, estivemos lá. E comigo, tiveram no terreno, tiveram com a esposa. Com ele não. E eu comigo, isso não vai acontecer. Comigo, independentemente de tudo, isso não vai acontecer. Com certeza. Eu coloco a mesma questão ao Carlos, portanto, falar do que não foi feito é sempre fácil, não é? O que é que o Carlos também pode garantir aos mirenses se for eleito? Se eu for eleito, prometo que seriedade, muito trabalho, dedicação, sempre foi o meu lema. Isso é que está fora mesmo de questão. E eu não sou de cá, vim para cá há 34 anos e vê-se pelas associações onde tenho passado. E tudo junto, não estou a falar em separado. 31 nos bombeiros, 30 no rancho, por isso é que eu disse que estava na minha casa, caramba, agora está-me a passar, da Alegrarte, que portanto, uma banda que eu criei há 10 anos, e das Marchas da Lagoa,
que faço parte delas também há 15 anos. Mas estamos a falar isto tudo contínuo. Portanto. E tenho pautado sempre, porque foi a educação que me deram, em ser cumpridor e não andar a enganar as pessoas. Portanto, naturalmente, que se às vezes a gente não faz as coisas, não é que tenha vontade de as fazer ou queira ser aldrabão, né? Portanto, eu prezei sempre pela honestidade, trabalho, sinceridade, lealdade, esses são os meus lemas. Portanto, é isto que eu prometo às pessoas, é trabalho. Agora, há certas coisas que dependem de mim, há outras que não dependem, portanto, mas farei tudo para que seja possível que esses objetivos sejam concluídos. E se posso, que ainda tenho 1 minuto e pouco, tenho aqui estes boletins que são a prova viva das atividades, das obras que nós fomos fazendo. Publicamos de 2 em 2 anos. Nelson, estás a querer dizer 2 em 2 meses ou 6 em 6 meses publicar um... Não é um boletim, não. Pronto, não, informativo. Não é um boletim. Ok. Não. Estamos na, não, Olha não. aqui, limpezas. É de ver se na junta de freguesia não gasta dinheiro numa coisa dessa. Semestralmente, Aquisição. desculpa, Carlos, semestralmente um boletim informativo da Junta de Freguesia. Editar, portanto, isto é o que está O escrito boletim aqui no informativo folheto. não é uma revista. Claro, Atenção. eu só estou Pronto, mas isto passar a mensagem que está escrita. Isto fez-se de 2 em 2 anos. Portanto, se fizermos uma de 6 em 6, em 2 anos estamos a falar de 4. Não é? Mesmo que não seja com a qualidade que está aqui, mas já fazemos uma coisa em condições, trabalhos estão aqui exemplificados, manilhas, limpezas, trabalhos de muito dinheiro, está aqui tudo exemplificado. Isto não é fazer de conta que temos aqui outro. Tudo o que está aqui foram trabalhos efetuados. De Carlos, fotos, não há nada pode que a gente concluir, por favor. não faça. Pronto, e dizer, portanto, estou aqui para... Ainda lhe vou dar mais uns minutinhos, daqui um bocadinho, mas queria que concluísse, portanto, o que está em mãos neste momento. Concluiu? Concluo. Ok. Nelson, eu não sei se quer acrescentar algum assunto de que eu não tenha trazido até aqui, pois a freguesia de Mira, embora seja a maior do concelho, não tem assim muitas coisas da competência da própria freguesia de que se possa falar. Penso que da competência da freguesia, penso que foi tudo dito, tanto pelo Nelson como pelo Carlos. Se não é o caso, o Nelson terá a palavra agora de acrescentar algo mais. Penso que está tudo dito do meu programa. Estas obras que eles falam nestes boletins, que para mim posso lhe chamar propaganda política pelo dinheiro que se gasta naquilo, porque o trabalho mas eu estou a avaliar os últimos 4 anos vossos e estou a apresentar as minhas propostas, porque eu nunca lá tive. Claro. Eu gostava que o Carlos tivesse fotografado mais coisas mais recentes sobre programas. Penso que concordamos aqui em alguns pontos, como não deveria deixar de ser, mas continuo a achar que, como também não poderia ser de outra forma, que o meu programa é mais de proximidade. É mais de resolução, é mais de proatividade, é mais de proximidade para com a preocupação com as pessoas da freguesia. Com certeza, vamos ficar por aqui, mas de toda a forma, portanto, o Carlos ainda lhe restam 34 segundos, mais alguns minutinhos, se assim o entender, para as suas alegações finais. Penso que o Nelson não tem nada contra isso. Não, tranquilo, porque eu falei para aí alguns 2 minutos no tempo dele, o que é que foi? Pronto, ainda bem que estamos todos de acordo. Carlos, para finalizar então, o microfone é todo seu. Pronto, isto no fim de contas é dizer aos mirenses que estou aqui para os servir, sabem o quanto eu sou, portanto sou uma pessoa que me dedico à causa, sou trabalhador e há uma coisa que eu tenho comigo, é que quando me empenho nas coisas eu não guardo para amanhã aquilo que posso fazer hoje. Portanto, este esteja ao meu alcance, cá estarei
para dar todo o melhor que tenho em prol de Mira e dos mirenses. Obrigado. Com certeza, portanto o Carlos abriu a emissão e, portanto, o Nelson também pode fazer mais algumas alegações, se assim o entender. Sim, que vou fazer. Queria só aqui dizer aos mirenses que podem confiar na minha equipa, como disse há bocado, uma equipa jovem, dinâmica, que abrange todas as aldeias. E queria dizer que o executivo ao qual o Carlos pertence, quando nem a casa deles consegue arremar, o que é que se vai dizer de uma freguesia? Porque isto é o estado em que se encontra o armazém da junta de freguesia. Eu relembro que o Leslie e o Fogo já têm 3 anos e 4 anos. Mas isso não é de agora. Isto é o armazém da junta de freguesia. Mas não é a junta de freguesia. É a casa deles. Não é a junta de freguesia que faz isso. Quer dar oportunidade ao Carlos de... E daí que, tranquilo, porque isto é o armazém da junta e é lá que chegam, por acaso hoje estive a apreciar, e é lá que chegam os tratores da junta, é lá que guardam as coisas da junta de freguesia. No armazém, lá dentro. Não sei como é que se dá, ou como é que perto do centro da vila, como é que aquela entrada do cemitério que até pertence à junta de freguesia para trás do armazém, que estava com o portão aberto, que também tive a oportunidade de ver hoje, está numa situação daquelas. Portanto, e a parte final é mesmo esta: quem não cuida da sua casa, de um sítio onde vão os funcionários, o que é que vai dizer? O que é que não é dizer, verdade, Nelson, o que é que não vão é dizer verdade. do resto da freguesia? Não é verdade. E não é verdade, e vou dizer porquê. Boa noite a todos e obrigado Terá que ficar para outra altura pela oportunidade que estão a dar. É que o armazém não é da junta, é da Câmara Municipal. Carlos, os tempos terminaram, peço desculpa, haverá mais oportunidades, aliás poderão ter mais oportunidades até na Rádio Mira, mas é verdade, sem problema algum. Nelson Reverendo, Carlos Costa, muito obrigado por terem saído do conforto de vossas casas para vir até aqui, este estúdio improvisado da Rádio Mira, para darem a conhecer as vossas propostas ao povo mirense, para os orientar um pouco, ou desorientar, não sei como é que eles irão interpretar lá em casa, como irão fazer e por quem vão decidir nas próximas eleições autárquicas em Mira, já no próximo dia 26. Muito obrigado aos dois, também pela transparência com que tiveram comigo e com os nossos ouvintes e pela honestidade com que aqui se apresentaram. Muito obrigado, está bem? Obrigado nós. Amigos ouvintes, continuem por aí. Foi um prazer estar na vossa companhia. Espero que também tenham ficado elucidados sobre algumas questões pelo candidato do Partido Socialista Nelson Reverendo e pelo candidato do Partido Social Democrata, o Carlos Costa. E já sabe, portanto, continua na companhia da Rádio Mira a partir de agora em www.radiomira.pt, porque, e principalmente para os amantes do fado, vamos estar agora através, repito, radiomira.pt, não é no Facebook, é na página oficial da Rádio Mira, com mais uma emissão do programa Tudo Isto é Fado, com o meu amigo Márcio Martins. Fique bem, fique na vossa companhia, tenham um excelente fim de semana e, sobretudo, não se esqueçam de se proteger. Quero, posso e voto. Dia 26 de setembro, faça valer a sua vontade. Vamos eleger as câmaras municipais, as assembleias municipais e as assembleias de freguesia de todo o país. Se tem mais de 18 anos, é um direito seu decidir o futuro da sua autarquia para os próximos 4 anos. Nestas eleições autárquicas, se estiver em confinamento no concelho onde está recenseado, pode votar antecipadamente. Inscreva-se entre 16 e 19 de setembro e o seu voto será recolhido por um funcionário municipal a 21 ou 22 de setembro no local onde estiver. Informe-se em cne.pt. Saiba onde votar nestas eleições. Consulte o site ou envie um SMS gratuito. Uma informação da Comissão Nacional de Eleições. Eleições autárquicas 2021 em Mira. Ciclo de debates na Rádio Mira. 6 de setembro, Assembleia de Freguesia da Praia de Mira. Francisco Reigota, do Partido Socialista, Sónia Alcaide, do Partido Social Democrata. 7 de setembro, Assembleia de Freguesia do Seixo, Nanete, Coquim, da Coligação Democrática Unitária, Madalena Cadete, do Partido Socialista, Rui Pedro Rocha, do Partido Social Democrata.
8 de setembro, Assembleia Municipal, Augusto Miranda do Partido Chega, Paulo Grego do Partido Socialista, Nelson Maltês do Partido Social Democrata. 10 de setembro, Câmara Municipal, Ana Jorge da Coligação Democrática Unitária, Rogério Guimaro do Partido Chega, Licínio Palhavá do Partido Socialista, Raul Almeida do Partido Social Democrata. Todos os debates terão início às 21 horas com transmissão em direto na Rádio Mira.